Choque elétrico são abalos musculares causados pela passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. As alterações provocadas no organismo humano pela corrente elétrica dependem principalmente de sua intensidade. As principais complicações são parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras e traumatismo de crânio, ruptura de órgãos internos, etc. e óbito. Sintomas: mal-estar geral e sensação de angústia, câimbras musculares de extremidades, dormência e formigamento, ardência ou insensibilidade da pele, escotomas, que são aqueles pontinhos luminosos, então escotomas cintilantes, dor de cabeça e vertigem, tontura, ritmo cardíaco irregular e falta de ar. Antes de socorrer a vítima, corte a corrente elétrica desligando a chave geral de força, retirando os fusíveis da instalação ou puxando o fio da tomada, desde que este esteja encapado. Caso não seja possível, tente afastar a vítima da fonte de energia utilizando luvas de borracha grossa ou materiais isolantes e que estejam secos, como um cabo de vassoura, tapete de borracha, jornal dobrado, pano grosso dobrado, corda, etc., afastando assim a vítima do fio ou do aparelho elétrico. Não toque na vítima até que ela esteja separada da corrente elétrica ou que esta seja interrompida. Se o choque for leve, siga os itens do capítulo Estado de Choque. Em caso de parada cardiorrespiratória, inicie imediatamente as manobras de ressuscitação. Insista nas manobras de ressuscitação, mesmo que a vítima não esteja se recuperando, até a chegada do atendimento especializado. Ferimentos são as alterações mais comuns de ocorrer em acidentes. São lesões que surgem sempre que existe um traumatismo, seja em que proporção for, desde um pequeno corte ou escoriação. Todos os ferimentos, logo que ocorrem, causam dor, originam sangramentos e são vulneráveis a infecções. Não toque no ferimento diretamente com a mão. Os ferimentos podem inflamar e infeccionar muito rapidamente, dependendo do grau de limpeza e dos cuidados que forem tomados para prevenir a contaminação. É necessário cobrir o ferimento com compressa limpa e encaminhar o acidentado para o atendimento especializado. Em casos de ferimentos na cabeça, deixe o acidentado de costas, em caso de inconsciência ou inquietação. Afrouxe as roupas do acidentado. Coloque compressa ou pano limpo sobre o ferimento em caso de hemorragia. Prenda a compressa com esparadrapo ou tira de pano. As lesões oculares podem ser produzidas por agentes físicos, como, por exemplo, corpos estranhos, queimaduras por exposição ao calor, luminosidade excessiva e agentes químicos, lacerações e contusões. Em traumatismos mais severos, pode haver exteriorização do globo ocular de sua órbita, que é o que a gente chama de extrusão. Encaminhe o acidentado ao atendimento especializado. Nunca tente remover corpos estranhos. Faça a oclusão ocular bilateral, com gaze ou pano limpo. Essa conduta objetiva reduzir a movimentação ocular e o agravamento da lesão. Em caso de extrusão de globo ocular, não tente recolocá-lo. Chame o serviço de urgência imediatamente. Traumatismo torácico é provocado em sua maior frequência por acidentes de trânsito e acidentes industriais. O acidentado deverá ser sempre considerado em estado grave, mesmo que não apresente sinais clínicos aparentes. É importante que se dedique à vítima de traumatismo torácico a máxima atenção possível, sob observação permanente e bem orientada, até que se possa entregá-lo ao socorro médico especializado. A seguinte conduta básica deve ser observada enquanto providencia-se para que o socorro especializado seja chamado com a maior urgência. É preciso ter cautela, estar calmo e agir com rapidez. O acidentado, consciente ou inconsciente, deve ser deitado sobre o lado ferido na posição lateral de segurança. Aplica-se o curativo de gaze ou compressa de pano, desde que esteja limpo.
Com esse curativo, procura-se vedar totalmente a abertura do ferimento para impedir a entrada de ar. O curativo deverá ser preso e fixo firmemente com o cinto ou faixa de pano em torno do tórax, sem apertar. O acidentado deve ser encaminhado com a máxima urgência para o atendimento especializado. Traumatismos abdominais. Mais de 60% dos traumatismos abdominais são causados por acidentes automobilísticos, mas podem ocorrer em acidentes de trabalho devido à pancada de objetos pesados ou a quedas violentas amparadas pelo choque do abdômen contra alguma superfície dura. Os traumatismos abdominais são classificados em abertos ou fechados. As vítimas de ferimentos abdominais correm sério risco de entrarem em estado de choque. Nos casos de evisceração, que é quando saem as vísceras de dentro da cavidade abdominal, não devemos, de forma alguma, tocar nas vísceras, nem tentar colocá-las de volta para dentro da cavidade abdominal. A primeira coisa a ser feita é providenciar para que seja encontrado socorro médico ou remoção especializada o mais rápido possível. Em seguida, é importante colocar o acidentado em um local confortável dessa maneira, em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, colocando uma manta ou um cobertor enrolado embaixo dos seus joelhos para diminuir a pressão sobre o ventre e impedir o afastamento muscular. A partir daí, o ferimento deve ser coberto com gaze ou pano limpo umedecido em solução salina. Caso não seja possível, use água limpa. Envolva o curativo cuidadosamente com bandagens fixadas firmemente, mas nunca apertadas. Não ofereça nada para o acidentado beber ou comer, ainda que se queixe de muita fome ou sede. Os tecidos moles são aqueles que não são ossos nem dentes, como pele, tecidos gordurosos, músculos e órgãos internos. Em qualquer forma de atendimento a ferimentos provocados por qualquer tipo de acidente, sempre conduzir da seguinte maneira: lavar as mãos com água corrente e sabão antes de manipular o ferimento, parar ou controlar qualquer tipo de hemorragia, cuidar e prevenir o estado de choque, procurar auxílio especializado com urgência no caso de lesões graves e encaminhar o acidentado para o atendimento especializado. Contusões são as lesões provocadas por pancadas sem a presença de ferimentos abertos, isso é, sem o rompimento da pele. Quando há apenas o acometimento superficial, o acidentado apresenta somente dor e inchaço da área afetada. Quando há sufusão hemorrágica de pequeno porte, o local adquire uma coloração preta ou azulada, ou seja, é como se estivesse acontecendo o extravasamento sanguíneo por debaixo do tecido. Quando os vasos maiores são lesados, o sangramento produz uma tumoração visível sob a pele. Ocorre o hematoma formado pelo sangue extravasado. Se forem lesões superficiais, não ameaçam a vida, porém podem alertar a quem estiver fazendo a prestação de primeiros socorros para a possibilidade de lesões de órgãos internos. Como primeiros socorros, as lesões contusas podem ser tratadas de maneira simples, desde que não apresentem gravidade. Normalmente, bolsa de gelo ou compressa de água gelada nas primeiras 24 horas e repouso da parte lesada são suficientes. Se persistirem dor, inchaço, hiperemia, deve ser procurado um auxílio especializado. As escoriações são lesões simples da camada superficial da pele ou mucosas, com sangramento discreto. Esse tipo de ferimento também é chamado de esfoliadura ou arranhão. Costumam ser extremamente dolorosas, geralmente causadas por instrumento cortante ou contundente. Podem complicar se não forem tratadas adequadamente. Para atender a esse tipo de ferimentos, deve-se fazer uma limpeza, lavando o local com água e sabão, enquanto não se entrega o acidentado a cuidados especializados. Esmagamentos. É uma lesão comum em acidentes automobilísticos, desabamentos, entre outros. Pode resultar em ferimentos abertos ou fechados.
Os esmagamentos de tórax e abdômen causam graves distúrbios circulatórios e respiratórios. Como primeiros socorros, procure assistência especializada e realize o transporte rápido. O estado do acidentado normalmente é muito grave. As mordeduras de animais são grande parte causadas por cães. Em relação ao local do acometimento, nos adultos, as lesões são mais nas extremidades, principalmente mãos. Já nas crianças, apresentam mais comumente lesões na face. Como primeiros socorros, a ferida deve ser bem lavada com água e sabão, deixando-se que a água escorra por alguns minutos sobre o ferimento. O sabão deve ser totalmente removido após a lavagem. A conduta correta nos casos de mordidas de animais é encaminhar a vítima para um serviço de saúde para receber a orientação e tratamento específico. Obrigada e até a próxima aula.